Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Capítulo 7, parte 2. Passaram-se 2 anos, longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempiterno, voltando-nos à situação amara deixada pelo suicídio. Voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Por esse tempo, relacionaram-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava e os demais frequentemente, quer por meio dos pensamentos e irradiações benévolas que dirigia a nosso favor ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu e sensibilizou poderosamente. Forçoso será confessar. Corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta, insofrido, que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com férvido encantamento. Ia ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas de nossa colônia, em corpo astral, durante o repouso noturno ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhe permitiam a entrada por assaz perigoso para ele, contato tão direto com o ambiente privativo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudava, e uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Tão amável quão intrépido amigo possuía, é certo, conselheiros e guias, assistência particular, como médico que era. Não obstante, possuía também o livre-arbítrio, a vontade livre para agir como lhe aprovesse, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas, sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os dedicados mentores uma entrevista amistosa com um amoroso compatriota. Inesperadamente visitamo-lo, fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente, enquanto me deram ordens de algo dizer-lhe por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. Não o visitáramos, no entanto, senão o médium, retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamento meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como a instruções e prática nos serviços de reeducação. Conhecíamos já a lógica férrea da reencarnação, fantasma que apavora qualquer espírito delinquente, a um suicida em particular, e que ele reluta em aceitar, intimamente convencido, no entanto, de que é verdade que se impõe, que procura negar porque a teme, sentindo, todavia, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa no estádio consolador no qual assistem seus guias desvelados, é por ela atraída como o bloco minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível, e a qual porfia em afastar das próprias cogitações, sabendo-a inevitável de seu destino, como a morte ou é dos destinos humanos. Entretanto, não a experimentáramos ainda pessoalmente, vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência a fim de contemplarmos nosso ser na plenitude da inferioridade moral que lhe era própria, nossa qualidade de suicida, cujas vibrações excitadas nos torturavam a mente com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução desse progresso que se verifica facilmente nas entidades normais ou evolvidas. A esse tempo haviam-se
estreitado poderosamente as nossas relações de amizade com o pessoal dos serviços hospitalares e particularmente cada grupo com seus guias responsáveis mais diretos, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas. Ora, o assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Ele e seu pai, Carlos de Canalejas, pequeno fidalgo espanhol, alma de apóstolo, coração angelical e mais Joel hostil, mereciam do nosso pavilhão em geral e de nossa enfermaria em particular as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito. Roberto, porém, não era entidade muito evolutiva. Conquanto fosse avantajado o cabedal de prendas morais por ele duramente adquirido através de existências planetárias, tratava-se de espírito em marcha franca no carreiro áspero do progresso, e viera para estágio de além-túmulo não havia sequer um século após a encarnação reparadora muito acerba, na qual a dor de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração e a felicidade que fulgara fruir. Tivera Roberto nada menos do que o lar destroçado pelo perjúrio da esposa, quem amara com todo o devotamento possível a um coração de esposo. Vira morrer a filha querida, primogênita dessa união que tudo fizera supor auspiciosa e duradoura. Aos 7 anos, vítima da nostalgia originada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada dele próprio, seu pai, que, por sua vez, a adquirira durante abnegadas pesquisas em enfermos portadores de terrível mal, pois, como médico, dedicara-se a humanitários estudos a respeito de até hoje insolúvel problema. Sofrera humilhações penosas e 1000 situações difíceis por causa do casamento desigual que fizera, pois o destino levara-o a apaixonar-se irremediavelmente pela encantadora Leila, filha do conde de Guzmán, o nosso muito estremecido amigo da vigilância. Correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras, ela se unira pelo matrimônio não obstante as relutâncias de Dom Ramiro, cuja penetração psicológica a respeito da própria filha não augurara feliz desfecho para o importante acontecimento. Roberto de Canalejas, em verdade, não passava de pobre e obscuro filho adotivo de um fidalgo generoso que lhe dera nome e posição social, mas cuja fortuna fora disseminada em meritórias obras de socorro e proteção à infância desvalida. Nos últimos quartéis do século XVII, tivera Roberto uma existência no centro da Europa, tornando-se suicida no ano de 1680. Por essa dolorosa razão, já no século XX, conforme nos achávamos na espiritualidade, ainda sofria consequências do malzinado ato de então, pois o seu drama conjugal verificado na Espanha, na primeira metade do século XIX, mas não fora do que a experiência a que não se quisera submeter ao findar do século XVII. Esse nobre amigo, cujo aspecto grave e meditativo tanto nos atraía, parecia no além-túmulo tal como existira em vestes carnais durante a última existência, passada na Espanha. Estatura mediana, barba negra e cerrada, elegantemente terminada em ponta, qual usavam os aristocratas da época, e acompanhada de bigodes bem tratados, cabeleira volumosa e farta, tez branquíssima, quase nívea, olhos negros, grandes, pensativos, lembrando ciganos audaluzes, e mãos longas indicando o exercício continuado do pianista ou o mal terrível que fizera tombar seu último fardo carnal. Ele próprio revelara-me essa pavorosa síntese de sua vida durante os serões em que nos acompanhava pelas alheias mortas do parque do hospital. Fizera-o, porém, no intuito altruístico de elucidação, concitando-nos ao valor para enfrentar o futuro que áspero nos aguardava, porquanto ao suicida cumpre reparar a fraqueza de que deu provas, curando-se do desânimo que o ata à inferioridade, com testemunhos decisivos de fortaleza e resoluções salvadoras. Ou fosse porque ele conhecera e amara Portugal, tendo ali vivido os últimos meses de sua vida, recebendo como derradeiro pouso para sua armadura humana a argila portuguesa. Fosse porque, além de médico, era também artista de elevado mérito, porquanto cultivava as belas letras e a música, enquanto a verdade era que nosso grupo se compunha de intelectuais portugueses orgulhosos de sua heróica pátria.
O certo foi que afetuosa simpatia a ele nos enlaçou, fundindo-se logo em imorredouro afeto fraternal. Belarmino de Queiroz e Souza, o poliglota filósofo que, a esse tempo, só de longe em longe recordava o antigo monóculo, era dos que mais vivamente se empolgavam com a nova amizade, pois no amigo pretendera descobrir de algum modo um similar. Confessara de canalejas que tivera a desdita de professar doutrinas materialistas quando encarnado, renegando a ideia do ser supremo e repelindo a luz dos sentimentos cristãos pelo domínio exclusivo da ciência, fato que o desamparara grandemente durante os contínuos dissabores da existência, agravando mais tarde a própria situação moral, quando a adversidade lhe desferira o supremo golpe no lar doméstico. Continuadamente entretinham longas dissertações sobre os tão palpitantes temas materialistas à luz da ciência psíquica, respondendo Roberto com lógica irretorquível aos argumentos vivos de Belarmino, que mal iniciara a reeducação no campo espiritual, pois trazia aquele sobre o interlocutor a vantagem de conhecimentos muito mais profundos, não somente em filosofia, como ainda em ciência e moral. E era de vê-los amistosa e fraternalmente discutindo sobre os mais belos e profundos assuntos, o poliglota desejando reaprender, renovando cabedais sobre as ruínas das antigas convicções, o jovem doutor acendendo para ele fachos de luz inéditas com que norteasse a trajetória do porvir, estribando-se em fatos positivos que tão do agrado eram do interlocutor. Muitas vezes nós outros, os ouvintes, sorríamos à socapa, por observarmos a nulidade do pobre Belarmino que se considerara iluminado na terra, em presença de um simples assistente hospitalar de uma colônia de suicidas, humilde trabalhador que nem mesmo méritos sensíveis possuía na espiritualidade. Um dia em que demoraram um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, avisando-nos de que fora informado que receberíamos alta dentro de poucos dias, falei-lhe eu, não sem certo constrangimento diante da indiscrição de que usava. Meu caro senhor doutor, os pequeninos relatos de vossa vida, que tivestes a magnanimidade de confiar-me, calaram fundamente no âmago do meu ser, comovendo-me profundamente e fazendo-me refletir. Fui romancista na terra e, escrevendo, procurei estampar em minhas humildes produções determinado caráter moral. Deixei na terra obra vultosa, se não em qualidade, pois hoje reconheço que bem pequenos foram os meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio da observação com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade e assim mais rapidamente cativar editores e leitores, dos quais dependia a minha bolsa quase sempre vazia, o que não deve ser qualidade muito recomendável para um escritor terreno. Quem sabe, senhor doutor, vossa lhaneza forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal que tanto me impressionou, para que um dia eu possa voltar a visitar a Terra e, por intermédio de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante intercalado com as luminosas doutrinas que começo a aprender. Quem sabe poderia eu transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as radiosas novidades que aqui defrontei, romanceando-as com aspectos reais da vida íntima, tão humana e tão instrutiva de espíritos que aqui eu conheça, e que foram homens e também sofreram, e também amaram, e também lutaram e morreram, como toda a humanidade. É isto porque tenho ouvido asseverar os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito desejoso de progredir, o romper as barreiras do túmulo a fim de relatar aos homens as impressões colhidas na espiritualidade, a moral que todos os recém-vindos da terra aqui surpreende.